computador. Olha que chique, peraí. Compartilhar a tela. Compartilhar. Aí. Tá, deixa eu ver só se está no começo, gente. Espera aí. Aqui. Espera só um tiquinho. Aqui parece que travou. Tenta compartilhar de novo. Travou? Não, espera aí. Deixa eu mudar. Não, mas assim E que você aí? apertou para aumentar, travou para a gente no normal. É? Né? Tenta compartilhar de novo. Agora. Interromper o compartilhamento e Interrompe compartilha isso. de novo, Compartilha de né? novo. E agora? E agora? De novo, parece. Tenta compartilhar com ele já no modo exibição. Como assim? Espera aí, deixa eu ver. Você isso, desliga. Agora você vai no PowerPoint, faz modo exibição, aí você dá Alt Tab e vem para cá para compartilhar. Ah, tá, espera aí. Vou fazer uma coisa aqui. Então, deixa eu só diminuir a galeria aqui. Sair da tela cheia, aí fica melhor para mim. Vou no PowerPoint. Pronto. Vou aqui no comecinho, pode ser que tenha isso que tenha travado. Pronto. E aí? Vocês estão vendo? Gente, vocês estão vendo? Não, Sim, parece que não. Não? Ah, peraí, Acho que é só calma. começo. Estou vendo. Vocês estão vendo? Não, agora sim. Tá, eu pensei que você já estava com 40. E agora? Tá todo mundo vendo? Vocês estão vendo? Sim. Ó, Sim. se não estiver vendo, me fala aí, porque aí, né? Você não tá vendo, Vitor? Tenta passar do slide. Passar? Tá vendo? Tá todo mundo vendo? Emília? Não está passando. Oi? Tá só na tela do amor próprio como a si mesmo. Tô vendo, mas está na tela do amor próprio. Amar a si, amar o próximo como a si mesmo. Não tá passando? Não. Sabe essa faixa amarela? E se você clicar, né, no editar, no entrar, Que faixa amarela? de aviso em cima, tá aparecendo uma faixa amarela aqui. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa aqui, então. Deixa eu sair da tela cheia, peraí. Tela cheia. Ô, meu pai, é hoje, hein? Pronto, agora deixa eu ir aqui no meu PowerPoint. Pronto, deixa eu ver aqui uma coisa. Vê se vocês estão vendo agora. Ah, tá, o carregamento, peraí. Carregamento popular. Não foi possível você tenha... Isso. Por quê? E agora? Eu fechei ela. Vamos ver, tentar de novo. Vê se vai. Ó, tá entrando? Tá passando? Não, Você não não tá nem compartilhou. Você não aparecendo. compartilhou ainda. Ah, eu não, como não compartilhei? Não compartilhei? Peraí. Não. Mas eu acho que agora vai. Peraí. Compartilhar tela.
E agora? Vocês estão vendo? Sim, apareceu. Ó, eu vou tentar assim, se não der, eu faço com a tela desse jeito. Agora, vê se tá passando, ó. Peraí, eu vou passar e vocês veem. Tá entrando? Seu mouse. Hã? Assim consegue passar, sim. Tá, eu Agora vou tentar colocar na tela cheia. Se eu não conseguir, vamos lá. Vai lá, deu? Espera aí. Tá passando? Tá carregando a tela. Então, vou fazer assim, ó. Para não atrasar a aula, tá? Vou fazer, não sei por que aconteceu isso. Hoje está dando carregamento bloqueado embaixo da tela, na barra embaixo. Eu Dá vi, uma olhada. eu vi É aqui. aí que está te bloqueando. Mas Não está aí- conseguindo a apresentação de slide. Mas daí eu vou fazer o quê? Só se eu fechar o PowerPoint e abrir de novo. Pode ser algum boot, alguma coisa. Peraí, eu vou fechar. É. Salvar a alteração? Não, não salva. Não quero salvar Então nada. você vai de um em um. Tá, peraí. Mara, o próximo como assim mesmo. Aqui. Aí, pronto, foi. Agora eu vou aqui, vou tentar, tá? Ai, tá falando que não... De novo, né? Entrar. Não sei por que aconteceu isso. E se eu fechar? Se eu for no arquivo aqui de novo, peraí. Ai, caramba, peraí. Não sei por que isso aconteceu, não, gente. Ah, já sei. Peraí. Vamos ver se aqui vai. Não quer entrar. Puxa, peraí. Aqui. É, gente, vou fazer o seguinte, ó. Eu apresento por ali, tá bom? Porque por ali tá indo, né? Por ali vai. E paciência, depois eu vejo o que aconteceu, porque isso nunca aconteceu comigo. Puxa. Aí, pronto. Ó, vou tentar só mais uma vez. Se não for, vê se tá passando. Compartilhe. Hã? Ai, Você caramba, não compartilhou. cabeção. Peraí. Vocês estão vendo? Agora o slide, sim. Tá vendo? Aqui. Vendo sim. Eu vou tentar a Tá última vez. Se não for, aí a gente toca a aula assim, tá bom? Uhum. Para não Tá. atrasar muito. Novo slide. Parece Novo que agora slide. está passando. Espera aí, só um pouquinho. Deu? Foi. Ah, agora sim. Agora vamos ver se tá Passou. passando. Tá Tá passando? passando. Aê! Foi. Vamos lá que tá gravando, hein, gente? Bom, hoje o tema de hoje é amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí a gente começa a dizer a frase para a gente entender melhor o que é esse amar ao próximo como a si mesmo. Porque é aí que está o problema. Amar o próximo como a si mesmo. Eu pergunto para vocês, algumas pessoas não se amam. Então,
se você não se ama, como você vai amar o próximo? E aí eu vou um pouquinho mais longe. Quando você não se ama e você vai amar o próximo como a si mesmo, o que você vai oferecer de você para aquela pessoa? Só para a gente entender um pouco, quando a gente se depara com algumas situações, com alguns comportamentos, e a gente julga. Porque é aquilo, muitas vezes, que a pessoa tem para dar. Tá bem? E esse amor, amar o próximo como a si mesmo, ele precisa ser sentido, ele precisa ser vivido. Não basta só, para que a gente possa doar esse amor, não basta só você amar o próximo como a si mesmo. Você precisa se colocar na situação do outro, incorporar aquela situação, aquela pessoa. E vocês vão entender melhor, porque eu vou dar exemplos disso. A maneira como você se sente é a mesma que usa para tratar o seu semelhante. Ou seja, se você se sente uma pessoa feliz, se você se sente uma pessoa realizada no trabalho, se você se sente uma pessoa calma, tranquila, é assim que você vai tratar o outro. Mas se você é uma pessoa nervosa, se você é uma pessoa desequilibrada, que ainda não encontrou alguns caminhos que precisam ser trilhados, muitas vezes é o que você vai dar, porque você não conhece esse amor. E muitas vezes a gente julga, a gente fala, nossa, mas aquela pessoa me tratou tão mal. Mas o que ela conhece do amor? Então, ela está te dando exatamente aquilo que ela tem. E aí tem uma frase, gente, que é muito legal. Ninguém dá aquilo que não tem. O que fazemos para o outro demonstra o quanto a pessoa se ama. Ou seja, aquela atitude que você tem com o seu próximo mostra o quanto você gosta de você. Porque são através das nossas atitudes é que demonstramos o quanto temos para dar de nós. Olha, é um pouquinho difícil para entender, porque a gente lê a frase no automático, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente entende que a gente se gosta. Mas não é assim com a maioria das pessoas. Então, a gente precisa entender que tem que ter uma transformação na gente, para a gente dar o melhor da gente para o outro, não o que resta da gente. E aí, peraí, que eu ainda não quero... Só um pouquinho aqui. Pronto. Então, aí, quando a gente para pensar nesse amor que a gente tem para dar, é a gente pensar que a gente pode se cuidar melhor, vigiar os nossos pensamentos, fazer orações, para a gente se transformando, e não pode desistir. A gente nunca pode desistir da nossa transformação, porque é para isso que a gente veio para cá. E quando a gente acredita na imortalidade da alma, como vocês estão tendo privilégio aqui, quando a gente começa a acreditar na imortalidade da alma, que existem outras vidas, fica muito mais fácil para a gente entender que essa passagem a gente não pode desperdiçar a nossa existência aqui nesse momento. E aí, aqui, eu vou falar para vocês uma passagem que vem dizer, que Jesus vem dizer, os apóstolos, eles questionam Jesus, né? Os judeus questionam Jesus, né? Porque ele estava sempre sendo colocado à prova, como no samaritano, toda aquela trama que a gente viu lá na aula passada, né?
E eles estavam sempre testando Jesus. Só que Jesus era um ser humanamente, o máximo que podia, espiritualizado. Então, ele entendia as perguntas, ele conseguia ler a intenção, o pensamento, o desejo central das pessoas. Então, ninguém enganava Jesus. Então, eles chegaram com muita sutileza, eles chegaram com muita malícia, mas com muita malícia, assim, com muito jeitinho, e perguntaram para Jesus: Senhor, é justo pagar os impostos? E Jesus, ele já tinha percebido tudo aquilo, a intenção da pergunta, e ele falou. E aí ele fala: o que tem nessa moeda? O que tinha aqui nessa moeda? A foto, a imagem de César. Então, ele vem dizer: dai de César o que é de César, e dai de Deus o que é de Deus. Por quê? Os impostos, ele representava a moeda aqui, e os impostos, na verdade, representava uma formação de um grupo, de uma sociedade. E Jesus falava que tinha que se pagar os impostos, sim, porque você vivia em sociedade, tudo exigia cuidados, hospital, escola, essas coisas que uma sociedade comum tem, que na época não tinha ainda, mas tinham coisas básicas para se manter toda uma comunidade, todas aquelas pessoas. Então, era justo que todos pagassem os impostos. Então, ele dá a moeda lá que representava 1 denário, que tinha inscrições lá, e ele falava: dai de César o que é de César. César, ele tinha o controle do dinheiro, do poder, dos impostos. Ele era um representante do povo como um governo, né? Como um governo. Então, a paga dos impostos, ela se fazia necessária, porque ele estava vendo como um bem coletivo, aquilo como um bem coletivo. E aqui, quando ele fala dai de Deus o que é de Deus, por quê? A sua alma não pertence a César, mas o imposto era justo ser pago. E Jesus em nenhum momento disse para as pessoas que elas não deveriam pagar os impostos, porque nós, quando estamos aqui encarnados, quando estamos nesse plano aqui, nós vivemos na matéria e precisamos de subsídios, de coisas para a matéria. Nunca que Jesus disse: olha, você não precisa construir creche, escola, não precisa trabalhar. Não. Jesus, ele sempre disse que é claro que a gente podia buscar primeiro a moral, a espiritualidade, para que as outras coisas viessem ao seu tempo, né? Mas Jesus, ele sabia muito bem a necessidade de pagar aquele imposto por conta de toda uma sociedade que se estabelecia ali, naquele momento. Ficou claro isso para vocês? Então, tá. Então, eu vou fazer o seguinte, eu só vou tirar esse negocinho daqui, né, Vitor? Colocar assim, ó, ocultar a miniatura do vídeo aqui, assim, só para eu poder ler, porque afinal aparece aqui, para mim fica ruim. Enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro, e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá. Por que não olhas a aparência dos homens? Dizem-nos, pois que te parece? É lícito pagar tributo para César? Ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, que foi aquilo que eu expliquei para vocês, disse:
porque me experimentais hipócritas? Porque Jesus conseguiu ver a malícia da pergunta. Mostrai-me a moeda do tributo, e eles apresentaram o dinheiro. E ele lhes disse: de quem é essa esfinge que está lá na inscrição do dinheiro? Diz-lhe eles: de César. Então ele lhes disse: dais, pois, a César o que é de César, e de Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isto, maravilharam-se e deixando se retiraram. Então Jesus fala aquilo e se retira. Porque eles pensavam que Jesus fosse uma pessoa que não precisa, eles estavam o tempo inteiro testando Jesus, não precisa pagar imposto, o que é isso, coitados. Não, Jesus sabia que nós que todos vivem num mundo de matéria e nós necessitamos de uma sociedade. Ih, gente, agora aqui travou para mim. Espera só um pouquinho. Tá difícil, hein? Só complementar enquanto você resolve. Porque eu trouxe para vocês uma aula, aquilo que falava que só Jesus, lembra quando a gente falava do julgamento, só Jesus que a gente conhece é um espírito que realmente pode ver tudo aquilo que a gente precisaria para uma vida, seria justamente isso. Ele entende, já chegou num nível que ele, só de bater o olho, a pessoa já entende, já conhece o íntimo daquela pessoa, ela sabe exatamente tudo que ela passou e o que seria ideal para ela. Então, quando eles vêm essas pessoas testar ele, que naquele caso, que era, se ele falasse praticamente uma traição naquele tipo de ambiente. Então, além de saber se ele pegava aquela coisa e conseguia transformar de um jeito que não deixava de dizer a verdade e, ao mesmo tempo, não conseguiam fazer nada contra ele. Era o dom da palavra que ele tinha. E aquilo que eu sempre falo, ele com muita pouca... Ele trazia um absurdo, que hoje a gente vai ver em outros livros, que vai explicando de pouquinho em pouquinho, e a gente juntando, a gente vê que uma coisinha que ele falou lá no final, dá para escrever um livro inteiro, às vezes. Mas só estudando que a gente vai percebendo isso. Conseguiu resolver? É verdade. Espera aí só um pouquinho, gente, eu puxei aqui um negócio. Acho que agora foi. Oh, meu Deus, o que houve hoje? Atendi aqui. Pronto, vê se está passando, gente. Você não compartilhou. Passou? Compartilhou? Então, vamos lá. Não, você não compartilhou ainda. Não? Isso. Espera aí, então tá. Eu interrompi o compartilhamento. Resolveu o E negócio. compartilhar. Vocês estão vendo? Tá vendo? Agora aumenta a tela. Eu tô até com medo de aumentar, viu, Victor? Mas eu vou... Às vezes dessas coisas mesmo. O zoom é meio chato. E agora? Apareceu, tá no amor. Tente passar. Tá passando. Então. A gente falou isso. Então, vocês entenderam o que significa amar a si mesmo? Entenderam? A gente tem que se gostar. A gente tem que, de alguma forma, se purificar, aprender algumas coisas para poder doar o melhor da gente. E muitas vezes, quando a pessoa não dá aquilo que é o melhor, é porque ela não tem para dar. Agora, vamos só falar um pouquinho mais desse amar a si mesmo. Será que estamos fazendo boas escolhas na nossa vida? Quais são as relações que temos com o outro? São perguntas para a gente fazer, porque isso traz o autoconhecimento. E Jesus vem dizer, conhece-te a ti mesmo. O grupo que você anda, as pessoas que você se relaciona,
como você faz com tudo isso, entendeu? Na verdade, é uma forma de você se perguntar algumas coisas que estão te levando adiante para a vida, para caminhos não tão bons, e que de repente a gente pode repensar, porque a vida da gente é uma autoavaliação. A gente pode toda hora fazer essa autoanálise e tentar mudar alguma coisa. O egoísmo. Vamos falar um pouquinho do egoísmo. O egoísmo é a chaga da humanidade. Tem que desaparecer da Terra. E cujo progresso, a moral, quando ele fala absta, tende a desaparecer. Uma hora isso vai desaparecer. O egoísmo pois, o alvo para o mal. O egoísmo, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar as suas armas e dirigir suas forças e sua coragem. Por quê, gente? Porque o egoísta, ele é uma pessoa que ele não consegue dar nada de si. Então, fica muito difícil, de repente, ajudar o outro numa condição em que você não quer doar nada, você simplesmente vive no seu mundo, você simplesmente acha que você não precisa de ninguém. Só que o egoísmo, ele acaba caindo numa armadilha muito grande, porque quando acontece uma coisa tão boa na vida dele, ele vai dividir com quem? Ganhou uma medalha de um jogo, vai dividir com quem? Passou numa universidade, vai dividir com quem? Porque a gente tem que entender que a gente vive em sociedade para fazer trocas e para a gente se melhorar. O amor resume a doutrina de Jesus inteira. Ou seja, se você pegar tudo que está aqui, só o amor, ele já resume tudo. Visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso feito. No começo, a origem do homem, ela vem como uma questão de instinto. A gente age por instinto. Com o tempo, quando isso vai sendo mais corrompido, com o avanço, né, você já vai quebrando esse instinto já de responder, de brigar com as pessoas, né? Eu estou trazendo isso para a nossa realidade hoje. Apesar de ter pessoas que, infelizmente, elas agem o tempo inteiro instintivamente, sem um raciocínio. Quanto mais o avanço é corrompido... Amanhã você vai treinar de manhã? Alguém pode fechar o áudio aí, gente? Qual mais avançado é corrompido? Aí você parte para a parte, Kardec vem trazer para a gente, que a gente vai evoluindo e passando para as partes das sensações. Então, você vai sentindo já mais esse amor. E quando você vai sendo instruído e o seu espírito vai sendo depurado, aí você vai tendo mais sentimentos. É o ponto delicado do sentimento. É o amor. Então, quando você passa a ter os sentimentos, você já está avançando. Não simplesmente só se deparar com situações sem se colocar no lugar do outro, sem sentir a posição do outro. E automaticamente você vai se transformando, sentindo mais essas sensações, doando para o outro. Amor. Amar, no sentimento profundo do termo, é o homem ser leal com o outro, numa dificuldade, num problema. Ser probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que estes lhe façam. Quando você é leal com o seu amigo,
Você vai esperar o quê quando você tiver com um problema? Que alguém te ajude. Quando você é uma pessoa sincera, honesta, o que você vai esperar que a vida te traga de volta? O que você vai esperar das pessoas? A mesma coisa. Ninguém vai, um sujeito bom nunca vai esperar coisas ruins. E quando, de repente, vem alguma coisa ruim de alguém, ele vai entender que era o que o outro tinha para dar, que infelizmente... Mas essa pessoa vai aprender, ela vai ter oportunidades. Eu acho que está com algum problema meu computador, viu, Victor? Olha, você acha? Quando que descobrimos o amor ao próximo? Eu acho que é isso que está escrito aqui, porque eu... Peraí. Minha tela ficou branca. Quando descobrimos o amor por si, na relação com o próximo. Então, não tem como você achar que você vai desenvolver o amor sem se doar para alguém. Porque é com o próximo que você vai descobrir isso. Vocês se lembram daquela frase, uma vez que eu trouxe, que é bem legal? Está no livro do Divaldo, ele fala: encontrei a Deus, não encontrei. Procurei a mim, não achei. Procurei o próximo, encontrei os três. Então, é através do próximo, através do relacionamento, que a gente vai se aprimorando, que a gente vai melhorando. Aí, olha, Vitor. Ai, agora, olha o que aconteceu. Ai, gente, peraí. Não sei o que aconteceu, Vitor. Peraí. Para a compartilhação primeiro, para... Que rolo, Deus que me perdoe. Nada a ver. Olha, não entrou as coisas que eu falei. Eu acho muito estranho isso daqui. Tinha 20 slides. Você não abriu um anterior? Pode ser. Eu, pelo menos, eu tenho mania de fazer uns 4 juntos e só o último conta. Procura aí se não tem um completo. Deixa eu ver se é esse, Vitor. Ah, não é. Ai, gente, desculpa. Não sei o que está acontecendo. Hoje o negócio tá... Tem que amar muito. Espera aí. Eu vou fechar aqui meu PowerPoint, tá? E vou tentar abrir de novo. Só um segundo, já volto. Pronto. Eu acho que vai agora. Não tá, eu trabalho, cadê, senhor? Espera aí. Sei o que houve, mas a gente vai resolver. Espera aí. Vou pegar esse aqui de cima. Tinha pego de cima, vou pôr esse de baixo aqui, só para ver o que houve. Então, vamos lá. Pronto. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não, não está aparecendo, gente. Não? Espera aí. Não. Deixa eu visualizar tudo aqui. Entrar com a tela cheia. Compartilhar a tela. Aí a gente compartilha. Pronto. E agora? Agora sim, apareceu. Agora sim. Vocês estão vendo a foto aqui do coração? Sim. Olha, deu uma misturada aqui, não sei o que houve, gente, de verdade. E agora, vocês estão vendo? Sim. Ah, então tá bem. Tá egoísmo e amor? Egoísmo e amor, isso. Tá, então vamos lá. O amor. Amar no sentido profundo do termo.
É o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que queira que lhes façam, que foi o que eu acabei de dizer. Quando descobrimos o amor por si, na relação com o próximo, nós desenvolvemos e evoluímos. A centelha divina. Gente, isso daqui é muito legal. A centelha divina, o que é essa centelha divina? É o germe que é depositado em nós, do amor, no nosso coração. E aí, por pior que seja o homem, por mais perverso que ele seja, ele sempre vai ter esse germe dentro dele. Eu não vou entrar em tela cheia, porque deu muito problema aqui, eu vou continuar passando assim, vocês me falem, tá bem? Então, Tá bom. ele fala assim, ó, todos nós temos no nosso coração, ou seja, todas as pessoas têm isso no nosso tem no coração, esse germe do amor. E vocês vão ver, vou dar uma acelerada aqui para dar tempo de eu contar uma história muito bonita para vocês. Dá para ver? Dá para ver. Evita a centena. Então, isso daqui, ó, é uma preparação para vocês entenderem um tema bem complicadinho que eu vou passar. Evita sentenças definitivas em face dos quadros formados pelo mal. É para vocês pensarem nos criminosos. A lama do pântano, o Supremo Senhor aproveita a fertilidade. Da pedra áspera, vale-se a solidez. Da areia seca, retira-se utilidades valiosas. Para vocês irem fazendo um paralelo com casos graves, com pessoas que cometem crimes, que estão perdidas, que estão, na verdade, doentes. Da substância amarga, extrai o remédio salutar. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. O malfeitor, em certas circunstâncias, apresenta qualidades nobres, até então ignoradas. De que a vida se aproveita para gravar poemas de amor e luz. Gente, é para a gente pensar assim, quero que vocês guardem essa frase. O criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. A gente não sabe as voltas que a vida dá, porque o perdão ele vai ter que vir. E se a gente não perdoar, se a gente não tiver a caridade de poder olhar aquela situação e falar, eu preciso parar por aqui, eu preciso perdoar, como que vai ser a vida dessa pessoa? Então, vamos lá. Falando ainda na caridade para com os criminosos, Jesus perdoa na cruz. No momento em que ele estava ali, na cruz, do lado de dois ladrões, ele fala, Jesus, e que ele foi crucificado, ele já fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. Do lado dele, naquele momento, tinha um ladrão que pede perdão para Jesus. E ele fala, você foi perdoado. Agora vocês se lembram daquela passagem que tinha Nicodemos, que ele estava cheio de dúvidas, ele foi para um lugar bem, né? E ele começa a questionar Jesus. Jesus, por que defende as mulheres da vida? Por que defende os criminosos? Porque lembra que a gente falou sobre isso? E Jesus disse que, na verdade, quando ele perdoou o ladrão na cruz, ele está lhe dando uma oportunidade para que ele possa se refazer moralmente. Porque a gente não pode achar que a pessoa vai perpetuar ali naquele crime.
que ele vai pagar aquilo o resto da vida. Não existe crime que você fica ali eternamente jogado. Que Deus seria isso? Que seria esse? Que você fica ali eternamente, séculos e séculos e séculos e séculos e séculos sem perdão. Então, é dada a oportunidade para que as pessoas possam se refazer moralmente. E aí, Jesus vem falar nessa passagem, que é muito interessante. Quer dizer, Kardec vem trazer no livro Evangelho segundo o Espiritismo essa passagem para que a gente tenha caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade não é apenas em dar esmolas. É também, e também não só das palavras. Às vezes as pessoas têm palavras bonitas, falam, fazem a caridade, vão lá no centro, a sopa e tudo mais. A caridade vem da benevolência permanente para com o próximo. Veja bem, eu não grifei ali de amarelinho, mas poderia ter colocado: a caridade vem da benevolência permanente, ou seja, sempre nós devemos perdoar, sempre nós devemos se colocar no lugar do outro, porque você não sabe na essência o que aquele indivíduo, qual foi aquela... Qual foi a família que aquela pessoa apresentou na vida terrena? Se ela teve as mesmas oportunidades que nós tivemos para ter esse perdão, para poder agir de uma maneira diferente. Porque a gente tem que se colocar no lugar da pessoa. Então, a gente tem que pensar muito nisso. A gente tem que pensar muito nisso. Ô, gente, eu acho que tem algum áudio aberto aqui. Podia fechar? Nossa, tá certo. Aqui, ó, iPhone 2. Eu acho que alguém está com áudio aberto. Tá bem? Então, é pensar que, de repente, naquele momento, naquele núcleo familiar que ele estava, ele não teve as mesmas oportunidades que a gente teve, de ter uma religião, uma família mais centrada, com equilíbrio. Então, é se voltar. Então, para você amar o próximo como a si mesmo, você tem que entrar na essência do outro e entender o outro. Não basta só você dar aquilo que você não tem. Você falar com uma pessoa que eu não vou perdoar esse cara, eternamente eu quero que ele seja eliminado da face da terra. Mas quando a gente para pensar que aquela pessoa pode ser um membro da nossa família, como você gostaria que o seu irmão, o seu pai, uma pessoa da sua família fosse perdoada diante de um crime que ela cometeu? Como você gostaria que ela fosse tratada diante desse perdão? É claro que a gente sempre pensa, poxa, ele podia ter uma nova oportunidade, ele podia estudar, essa pessoa podia perdoá-lo. Eu sei que não vai ser a mesma coisa, mas, poxa, podia ter uma luz. A gente não pensa assim. E por que quando quer o outro, que de repente fez uma coisa horrível? E se você for parar para pensar, esse crime horrível abala toda a estrutura da família. Toda a família se choca. Não pensam que é fácil, gente, ter um papel de um criminoso dentro da família. Então, o compromisso para com essas pessoas é de todos nós. E todos nós devemos sempre olhar com mais amor, sem apontar. Porque quando a gente aponta esse dedo bem grande que está aí, tem 3 aqui, ó, para você. E aí, Kardec vem trazer uma passagem aqui do livro que é bem interessante. Ele vem dizer que tem muitos crimes que nós cometemos, que aos olhos da sociedade está tudo bem.
Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que eu vou perguntar para o Ricardo, porque como ele é um pouco mais jovem, eu acho que ele pode responder. Ricardo, você já viu aquele jogo GTA? Alguém conhece o GTA? Você conhece, Mari? Eu conheço, sim, mas eu não sou Conhece? tão jovem, não, Giovana. Tá, mas Mas eu assim, gosto de você já deve videogame. ter visto. Sim, sim. Quantas crianças não jogam esse jogo? É E o que bastante. que tem É bem dentro desse popular. jogo? Para quem não conhece, o que que tem dentro desse jogo? Crime. É. Basicamente, você tem que ter uma carreira de crime, né? Basicamente, Roubar, sair com prostitutas, usar drogas, usar drogas, eu não sei a fundo, eu sei que é isso, mais ou menos, é. em Eu nunca, várias fases, mas eu já vi. é o crime e você tem que matar. E o que você acha que você estimula para uma criança? A insensibilidade. A criança vai ficando insensível. Então, tem tantas coisas que a gente faz, mas tantas coisas que a gente não se toca. Uma vez eu fui levar o meu filho para a escola e tinha um rapaz que foi levar o filho também, um outro pai ali, e ele estava dirigindo com uma lata de cerveja na mão. Que exemplo você dá para uma criança? De dia. Então, gente, é a gente pensar que quando a gente julga o outro, ó, os dedos aqui de volta para a gente. Não é? Vamos lá, senão não dá tempo. Vou pegar o outro aqui. A gente tem que observar o quem? Observar quem? Jesus, que foi o nosso modelo e o nosso guia. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Ou seja, se a gente... se ninguém quer, gente, que vocês virem Jesus Cristo. Eu vou virar Cristo, que não é isso. Não é a intenção. Mas é vocês olharem o que o Cristo deixou. Para que vocês possam ser felizes, serem mais leves, né? Deveis aos criminosos socorro através das preces. Muitas vezes, gente, com a prece, você consegue tocar o coração daquela pessoa que fez tanta coisa errada e ela consegue cair no arrependimento. Então, a prece é uma ferramenta poderosa, poderosa, porque você tem aquela centelha divina dentro do coração daquela pessoa. E a gente nunca deve falar, miserável, é preciso ser eliminado da terra, gente. Na hora da raiva, a gente tem que tomar cuidado com as palavras, porque de repente é um familiar de vocês que cai na drogadição, na bebida. E o que diria Jesus? Então, é a gente pensar um pouco, né? O que Deus quer de você naquele momento? É falar essas coisas? Com certeza não, gente. Vamos ter maturidade. E aí, não tentar entrar em política. Não tentar entrar na política, em si, em você, naquele ser humano íntegro que você está se formando. E aí, eu vou contar agora uma história para vocês que vai dar tempo. Também com tudo isso daí, gente, olha, vou te falar, mas vamos lá. Esse livro é para a gente entender que essa história que eu vou contar, que está nesse livro, No Mundo Maior, é para a gente entender que todos nós somos irmãos. E que, em um dado momento, o nosso coração é como se fosse uma concha, que abriga vários amores. Isso está num livro que eu li de instruções psicofônicas do Chico Xavier. Ora você é mãe, ora você é pai, ora você é irmão, ora você é aquele amor da vida da outra pessoa. Os papéis sempre vão se invertendo na vida das pessoas.
E agora eu vou contar essa história que ela é muito bonita. André Luiz, ele fazia parte de de uma equipe que compunha ele compunha aquela equipe que ia seguir para o umbral e prestar um socorro. Muito bonita essa história. E quando ele chega lá, ele se depara com um comportamento muito estranho, de alguns espíritos que estavam no umbral. Eles pegavam dinheiro, eles pegavam assim, terra, colocavam no bolso, como se fosse dinheiro, como se fosse ouro. Como se fosse ouro. E ali eles repetiam aqueles movimentos várias vezes. Só que era uma vegetação rasteira, era barro. E aí ele pergunta para o instrutor que estava comandando a equipe ali, por que eles estavam fazendo isso? E o Calderaro, que era o instrutor dele, fala, André, são espíritos afins que participaram de vários crimes, que faziam de tudo para passar por cima das pessoas, para atingir o seu objetivo. Foram pessoas que não pensavam em ninguém, que sonegaram muitos impostos. Vocês veem que a gente vai para lá, né? Que sonegavam muitos impostos. Pessoas que não respeitavam a lei divina, que não se esforçaram de nenhuma maneira para seguir um caminho sem prejudicar o próximo. E o André Luiz, olhando aquilo, ele vê a figura de um homem ali que lhe chama a atenção. E ele começa a olhar aquela pessoa. Ele falou, nossa, me lembra meu avô, o avô de André Luiz. E quando ele estava colocando aquele barro no bolso, o avô dele, um deles ele começa a falar, gente, o que a gente está fazendo aqui? Nós estamos loucos, o que é isso? Porque ele já estava retomando um pouquinho da consciência. A mãe de André Luiz, ela o visitava constantemente. E aí, na hora que um outro falou, não, Cláudio, para com isso, vamos trabalhar, porque o avô de André Luiz se chamava Cláudio. Então, na hora que o espírito repetiu o nome, confirmou que era o avô dele. E ali, na hora, ele teve que ser amparado, o André Luiz, de uma certa maneira, porque ele ficou muito triste de ver o avô dele naquela situação tão degradante. E aí os espíritos permitem que o André Luiz se aproxime dele para conversar e trazem, porque ele já estava tendo um despertar. O Cláudio, o avô do André Luiz, ele já estava tendo esse despertar. Aos poucos, ele vinha saindo várias vezes e voltando daquele surto. Quando o André Luiz chega perto dele, ele começa a ter lembranças. Então, o calderário coloca a mão no chakra frontal dele para que essas lembranças viessem. E ele começa a se lembrar de quando ele era mais novo. Ele se lembra que ele era uma pessoa muito ruim, que ele era uma pessoa que fazia de tudo para passar por cima dos outros, porque ele queria muito dinheiro. E aí ele fala, cadê o meu dinheiro que eu acumulei? E ele começa a tomar uma certa consciência do que estava acontecendo. E começa a ficar um pouco perturbado, porque ele começa a cair na real de que aquela situação tinha alguma coisa ali. Então, os espíritos fazem ele recobrar um pouco mais a consciência, com muita calma, e aí ele se lembra da irmã dele, da Ismênia. A irmã, na verdade, os pais dele, o pai do Cláudio, ele tinha tido uma filha
numa situação extraconjugal. E a mãe do Cláudio cria essa menina com todo amor, com todo carinho. Só que os pais, eles vêm a falecer. Os pais do Cláudio, não é do André Luiz, gente. Espera aí, é do avô que a gente está falando. Então, eles vêm a falecer. E o que o avô do André Luiz faz? Deixa a moça na total miséria. Ele dá um jeito, amparado pela lei, fazendo algumas coisas. É claro que ele burlou tudo, né? De deixar a Ismênia sem absolutamente nada. E ele expulsa a irmã de casa. E essas coisas vêm na mente dele, vêm passando na mente dele como se fosse um filme. E aí ele fala, nossa, por que não me avisaram que de repente existiria uma vida após a morte? E aí os espíritos vêm dizer para ele que a vida dele na Terra, os olhos dele se fecharam para o plano físico e que ele está em um outro plano. E vem essa figura da moça. E aí ele começa a lembrar do André Luiz. Ele falava, o único que poderia me salvar e me tirar dessa situação, que me estenderia a mão, era o meu neto André Luiz. Era a luz dos meus olhos que me acalmava sempre, em todos os momentos de desespero que eu tive. Era o único que poderia me tirar dessa situação e me socorrer. E na hora, o André Luiz é tomado por uma emoção e ele fala, vovô, sou eu, você não se lembra de mim? Então, o avô, ele se lembra naquele momento e ele começa a chorar. E foi preciso ali, o Calderário, naquele momento, ele vem amparar os dois, porque foi um momento de emoção muito forte. E ele é levado, retirado dali, para uma parte de tratamento por uma irmã também, a Cipriana, que vem prestar um socorro. E analisando a situação do avô, a irmã Cipriana vem dizer que ele poderia imediatamente já encarnar em seguida. Mas a consciência dele recobrava a questão da irmã que ele tinha deixado na miséria. E aí, porque os espíritos não têm as informações por imediato, então eles falam, vá procurar onde que está a Ismênia. E a Ismênia já havia reencarnado. Aí acontece uma coisa bem interessante, que foi o que o Vitor estava falando na aula dele, a emancipação da alma. Então, a Ismênia é retirada do corpo físico, o espírito da Ismênia, né? Sai à noite e vai encontrar com o Cláudio, o irmão. Ela já sabia um pouco da história, porque na família dela contavam que a bisavó dela tinha sido expulsa, mas ela não sabia que era ela. E aí, quando o Cláudio encontra com ela um pouco mais refeito, né? Eles dão um upgrade ali na situação, um pouco mais refeito, um pouco melhor, ele encontra com ela. Naquele momento, ele olha para ela e ele já sabia que era ela. Ela estava um pouco mais jovem, diferente, com outras feições, mas ele sabia que era ela. E ele ajoelha nos pés dela e pede perdão repetidas vezes. A irmã Cipriana, ela vem explicar no livro que o Cláudio ele precisava passar por uma provação de escassez, de dificuldade, porque quando ele teve essa abundância toda, ele não conseguiu lidar com essa situação do dinheiro. Ele foi uma pessoa muito avarenta, uma pessoa muito miserável, deixou a irmã numa situação muito difícil. Então, eles propõem para a Ismênia, se ela, como ela já estava para se casar, se ela poderia receber o Cláudio como filho dela. E ela agradece a oportunidade, diz que iria dar o melhor, que se Deus enviou essa prova, que só poderia ela mesma fazer isso.
Então, para vocês entenderem que aquela situação que ele passou lá atrás, toda aquele conflito que ele viveu, expulsou a irmã, ficou com toda a fortuna, ele teve a oportunidade de reparar, vindo como filho, nos braços da mulher que ele praticamente deixou na miséria. Agora, o plano espiritual, ele já prepara tudo. Não é à toa que ela veio pobre. Ela já veio muito pobre porque já tinha um planejamento ali. Já existia meio que um planejamento. Mas o espírito também precisa concordar. Olha o respeito que a espiritualidade teve. Eles perguntaram para a Islênia se ela poderia abrigar o irmão, se ela poderia conduzir ele como mãe numa próxima encarnação. E ela aceita. Ela aceita. Então, é isso que eu queria passar para vocês. É um ponto difícil de se tocar. Algumas pessoas, elas se deixam acometer pela uma emoção muito forte e acabam julgando os erros dos outros. A gente sabe que são erros graves, que às vezes as pessoas cometem, que você fala, meu Deus, mas a gente não sabe de nada. A lei divina esclarece tudo. Tudo. E vocês vão ter a oportunidade de entender um pouco mais desses crimes, dessas situações graves, nos livros que André Luiz vem escrever. Cada história, uma mais bonita que a outra, uma mais emocionante que a outra. Nesse livro tem outras histórias também. E é isso, gente. Para que a gente tenha caridade para com os nossos criminosos, a gente precisa lembrar que o amor cobre uma multidão de pecados. Agora vocês podem abrir a câmera aí que eu quero falar com todo mundo. Eu quero pedir desculpa para vocês, eu não sei o que aconteceu aqui, mas deu para a gente seguir a aula. Acho que o que importa é isso, né, Vitor? Eu não abri muito assim para conversa, por quê, gente? Porque já estava tomando muito tempo. Mas a gente pode comentar, vocês podem tirar a dúvida de vocês. Você quer colocar alguma coisa, Vitor? Não, acho que tá dentro mesmo. E eu vou ter que... Tudo que eu tenho que falar é para me complementar na próxima aula. Oi? Que aí tudo que eu tenho para falar seria complementar a próxima aula, que é o amar os inimigos. Ah! Aí já fica bem uma na frente da outra. Entendi. Vocês têm alguma dúvida? Porque a gente esbarra nessa questão dos criminosos, e aí o que acontece? Isso deixa a gente muito vulnerável a alguns sentimentos. Mas vocês podem tirar dúvida, gente. O momento de vocês é agora. Ficou bem explicado? Vocês entenderam tudo? Não é possível que eu expliquei tão bem assim. E aí, gente? Ninguém tem dúvida? O Vitor não quer falar nada. Então, resumiu bem o assunto. Oi? Resumiu bem o assunto. Ficou bem resumido, Vitor? Uhum. Que bom. É que isso daí é uma coisa que... amar o próximo, tipo... Toda aula vai ter um pouquinho disso, não tem como. Esse espiritismo tem a caridade dentro disso, então tem o amar ao próximo. Então, se só for, tipo, cada aula vocês vão entender um pouquinho mais do que tudo que acaba entrando dentro do assunto mesmo. Que é enorme, o que pode ser considerado. É verdade, é um assunto bem complicado. Às vezes algumas pessoas saem falando assim, mas como que eu posso amar? E às vezes aconteceu alguma coisa na família e pelo menos a gente consegue entender um pouquinho. E vocês vão ter muitos livros para ler, vão ter tempo para absorver bastante coisa. A gente não precisa se cobrar.
Não é, Vitor? Né? Ô, Vitor, o seu tá mudo. Tá. Ah, Ah, acho que é a distância que eu hoje tô. bugou Não tem o tudo quê? aqui. A Eu verdade não... é essa, hoje bugou tudo aqui, não sei o que Ah, não. aconteceu. Mas a gente faz uma oração na próxima vez, né? Ah, não, só na... Acho que foi na minha última aula retrasada, eu fiquei preso dentro do banheiro. Sério, Vitor? Um problema. Eu não achava nada ali dentro para sair, não tinha ninguém em casa, então. Ai, meu Deus. Acho que a Giovana travou. Eu travei? Deixa eu falar com ela no celular. PC.